Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia a você que nos assiste aí de sua casa. Estas semanas têm sido difíceis, né? Principalmente para quem tem um temperamento como o meu, ficar em casa é muito complicado. Mas tem sido um tempo também de reflexão, né? Eu fui convidado aí para fazer live aí com o pessoal. E um dos assuntos que nós tratamos num bate-papo essa semana foi sobre o juízo final. Então eu não quero ser aqui, né, macabro, mas é muito interessante porque com essa questão da pandemia, as pessoas elas estão preocupadas não somente com essa questão de se livrar do vírus, mas também estão refletindo sobre a vida após a morte, né? E eu queria rapidamente colocar aqui alguns princípios que compõem essa doutrina. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28, depois nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. A doutrina bíblica do juízo final significa que todos nós, depois que nós morrermos, nós prestaremos contas a Deus daquilo que fizemos aqui na terra, na nossa vida. E principalmente, e aí vem o centro do juízo, do julgamento final, é qual foi a resposta que eu dei ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então toda a base do julgamento vai estar fundamentado justamente, não naquilo que eu fiz, deixei de fazer, certo? Mas se você aceitou ou não aquilo que Jesus Cristo fez por você em seu lugar. E aí você zera a conta. Você zera a conta. Mas vamos ver aqui o texto, por favor. Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus. Veja aí. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus amados irmãos, sobre a doutrina do juízo final, é a realidade da morte. A realidade da morte. Diz o texto aí, diz assim: assim como aos homens, e aqui entra toda a humanidade, está ordenado. A morte para nós não é uma opção. Nós vamos enfrentá-la, se nós sobrevivermos agora a essa pandemia, não chegou a nossa hora ainda, mas adiante nós vamos ter que enfrentar a morte. Essa é uma fila que todos estão nela e todos nós teremos que passar por isso. E eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia fala que está ordenado. Ordenado. E aí eu queria que você fosse comigo, por favor, lá para o Salmo 139, para a gente entender um pouquinho disso aqui. 139, o Salmo 139, nos ensina algo preciosíssimo sobre os três atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. E esses três atributos de Deus estão relacionados com a nossa vida, com aquilo que Ele nos criou, Ele está conosco e Ele nos conhece profundamente. E o Salmo 139 vai nos ensinar, a partir do versículo 15, 129, 15, diz assim, né? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Presta atenção, e diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que significa isso? Significa que Deus nos criou, nos fez, e Ele já determinou,
já ordenou os nossos dias, o dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte. Por isso que Jó vai dizer que os nossos dias estão contados nas mãos de Deus. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente brinca às vezes, mas cada um aqui tem o seu prazo de validade, né? E você não vai morrer antes nem depois. Você vai morrer dentro daquilo que Deus traçou para a sua existência, para a minha existência. É importante a gente entender, aqui em Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Significa que não há fundamentação bíblica para a doutrina da reencarnação. A nossa vinda à Terra, a nossa existência nessa vida, é apenas uma vez. Nós nascemos uma vez e vamos morrer uma só vez. Está ordenado por Deus a questão da nossa existência na Terra. O segundo ponto da doutrina do juízo, primeiro é a realidade da morte. Segundo, é a realidade do juízo. A palavra juízo aí significa julgamento. E é muito interessante você entender aqui, porque diz o texto sagrado, que imediatamente à morte segue-se o juízo. Isso é muito importante a gente entender, porque a nossa vida eterna, a nossa vida futura, ela está determinada pela resposta que eu e você, nós daremos ao Evangelho. E eu queria que você entendesse o que está lá, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus veio a este mundo, pela primeira vez, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é um ponto fundamental. Esse ponto está linkado com o amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo, 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lê comigo aí, verso 18, o que é que diz aí? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então preste atenção, que o nosso julgamento, o nosso juízo, que será exercido por Jesus Cristo, Ele vai nos julgar. E a resposta que nós damos ao Evangelho, se eu creio em Jesus, se eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, se eu creio que Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso vai determinar o meu futuro eterno. E é tão importante, porque esse futuro é determinado agora, em vida. Porque quando você passa dessa vida para outra, diz o texto claramente, segue-se o juízo. É como se a resposta que você deu ao Evangelho, a Jesus Cristo nessa vida, já determinará, já carimbará o seu passaporte para a eternidade. Você já entra na outra vida com o passaporte carimbado. E uma notícia triste para você e para mim, é que uma vez acontecendo isso, a situação não pode ser mudada na eternidade. Certo? Nós temos que dar uma resposta de fé, de aceitação, de rendição a Deus nessa vida. Nessa vida. Nós só temos
dois destinos eternos. E se está ordenado aos homens morrerem uma só vez, você não vai voltar aqui para decidir depois. Ou você vai para a presença de Deus, para o céu, para Nova Jerusalém, ou você vai para o inferno. Ou você vai para longe de Deus, para o tormento eterno. Você só tem esses dois caminhos eternos. Não existe outra opção. Veja, no versículo 28, o terceiro ponto. Primeiro, a realidade da morte. Segundo, a inevitabilidade do juízo. Não tem jeito. Terceiro lugar, veja aí no versículo 28. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque aqui tem a doutrina da salvação. Diz assim: assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, assim também Jesus Cristo, através de um único sacrifício, ele resolve o problema do nosso pecado. Como é que eu vou entender isso? Vou explicar para você. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. E Paulo vai nos explicar isso aqui claramente. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a doutrina bíblica da substituição, da expiação de Cristo. Ou seja, o castigo que nos traz a paz com Deus foi colocado sobre Jesus. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele recebeu a ira justa e santa de Deus sobre si mesmo. Por isso que a salvação em Cristo ela é exclusiva. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim claramente a palavra de Deus: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é exclusiva em Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, porque só Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, dos nossos pecados. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi Allan Kardec. Eu e você, nós não poderíamos pagar essa conta, mas Cristo, Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que pagou o preço da nossa redenção. E o texto é muito bonito, porque o texto diz que nele fomos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Significa que quando eu creio em Jesus, e quando eu aceito e reconheço que Ele pagou o preço da minha redenção, Deus me declara justo. Vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o juiz supremo. Ele dá o acordo da nossa sentença, dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E aí você vai entender esse ponto que está aqui em Hebreus, Assim também, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, assim também segue o juízo, e assim também Cristo ofereceu para sempre
de uma vez para sempre, para tirar os nossos pecados. Não diz de todos, mas de muitos. De muitos. A expiação de Cristo não é universal, mas é limitada. Jesus Cristo diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo sabia por quem ele estava morrendo. Ele morreu pelo seu povo, pela sua igreja. Mas o terceiro ponto, o quarto ponto da doutrina do juízo, acontecerá na segunda vinda de Cristo. E aí eu entendo, estudando a Bíblia, que lá nós não teremos mais um tribunal, mas nós teremos apenas a leitura da sentença. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. 11. Isso é muito importante nós entendermos, porque todas as pessoas que estão morrendo agora, antes da vinda de Jesus, elas estão desencarnadas na presença de Deus. Elas estão aguardando o dia da segunda vinda para ter a ressurreição do corpo. Certo? Isso está bem claro, por favor, aí em Apocalipse capítulo 20, né? Capítulo 20. É muito bonito isso aqui. Diz lá, por favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. São os crentes. Vi ainda as almas dos decapitados. A palavra almas aí é a palavra almas mesmo, sem corpo. João vê as almas ainda na presença de Deus, junto ao trono. E aí você vai entender o que diz o versículo 11. Veja aí, Apocalipse 20, a partir do versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Presta atenção, que até o dia do juízo, Jesus, ele exerce uma função no céu, que é a de advogado. Está lá, 1 João capítulo 2. Ele é o advogado justo, que intercede por nós. Mas agora chegou o dia do juízo final. Eu acho que lá no céu deve ter inteligência artificial, não, mas vai ter inteligência celestial. Não vai demorar. Esses livros que estão descritos aí, veja o que vai dizer aí. Jesus está sentado no trono, e quando ele se assenta no trono, há uma manifestação, né? Fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles, diante da grandeza de Jesus. O trono é branco, porque o trono é santo. O trono é branco, porque o trono é justo. Chegou a hora de todos prestarem contas. Diz aí no versículo 12, por favor, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, presta atenção, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, está no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E aí, gente, vê o que é que diz aí? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, presta atenção, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Preste atenção que os cristãos, nós que cremos em Jesus, nós seremos julgados do sentido de receber os nossos galardões, porque o nosso nome já está no livro da vida. Você se lembra que Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos lá no céu.
o livro da vida. Esse livro da vida aqui, nós entendemos que é o livro que consta os nomes de todos os eleitos. E Cristo, quando de uma vez só ofereceu a sua expiação substitutiva, ele morreu por esses nomes que estão escritos no livro da vida. Eu quero chamar a sua atenção, porque há uma incompreensão hoje, no ambiente evangélico, sobre essa doutrina do milênio aí, que está no capítulo 20. Fala de um arrebatamento secreto da igreja, fala de uma primeira ressurreição, depois uma segunda ressurreição. Não existe. Aqui no texto está dizendo que todos irão ressuscitar no dia do juízo. Aqueles que morreram em Cristo virão primeiro. E nós, se estivermos aqui, seremos transformados. Justos e injustos ressuscitarão nesse dia. E cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Vocês estão me achando bem macabro, né? Tem gente que diz, pastor, como se eu prego um sermão desse sobre diante da pandemia que nós estamos vivendo? Irmãos, esse é o assunto mais importante da nossa vida. Porque esse texto aqui fala de uma segunda morte. Segunda morte. Presta atenção. A Bíblia fala que nós nascemos, todos nós nascemos o quê? Biologicamente, uma vez. Segundo lugar, a Bíblia diz que nós espiritualmente nascemos o quê? De novo. Nascemos de novo. Terceiro, nós vamos passar pela primeira morte, que é a morte física. Mas nós não iremos para a segunda morte, que é a morte o quê? Eterna. Por isso que Jesus Cristo diz para Nicodemos, um teólogo, diz, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nós precisamos morrer com Cristo, nós precisamos morrer em Cristo. E esse tempo tem sido um tempo bom de reflexão, porque a gente sente aí os bafos, os bafejos da morte, na pandemia, e esse assunto está sendo tratado, e uma das coisas que eu mais ouvi essa semana foi sobre a importância da vida, que a vida é mais importante da economia, que a vida é mais importante do que isso, que a vida, sim, se a vida é mais importante, nós temos que pregar o Evangelho. Porque pior do que passar por essa morte aqui, é a morte eterna, é a condenação eterna, é a segunda morte. E só existe um meio. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós temos que aproveitar essa pandemia para nos voltarmos para Deus. Você que é filho de crente, neto de crente, está afastado da igreja, afastado de Deus. Você que se diz ateu. Preste atenção, essa é a doutrina mais séria da Bíblia. Esse é o assunto mais sério. Jesus Cristo veio a este mundo, pagou o preço da redenção para nos dar a vida eterna. A vida eterna. Esse é o assunto mais importante. Então, se você é uma pessoa que está preocupado com vidas, você precisa receber essa vida. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu quero terminar lendo para você o que está lá, por favor. Em 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5. Versos 11 e 12. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ele já nos deu no passado. E esta vida está onde? Está em Jesus, o seu Filho. E aí ele faz um argumento aqui, a fortiori, Ele usa aqui o raciocínio lógico. E ele conclui no versículo 12.
Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem o quê? A vida. Então preste atenção. A doutrina do juízo final. Doutrina do juízo final. Primeiro ponto é a certeza da morte. Está ordenado para cada um de nós morrermos um dia, e nós vamos morrer. Segundo, imediatamente à nossa morte, segue-se o juízo de Deus. A única coisa que a morte pode fazer com o crente nessa vida é colocá-lo na presença de Jesus. Você morre aqui, você fecha os olhos aqui e abre os olhos na eternidade. O juízo existe. Nós vamos prestar contas. E o elemento fundamental do juízo de Deus foi a resposta que nós temos para a mensagem do Evangelho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus Cristo, ele veio a primeira vez, não para julgar, mas para salvar. Mas ele virá a segunda vez para julgar. E ele vem agora no grande trono branco. E aí todos ressuscitarão e todos terão o seu destino eterno para desfrutar, não somente na alma, mas no corpo e na alma. Na alma. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos instrua nesse tempo, que seja um tempo de voltarmos para Deus. Você que está na sua casa, nos assistindo, pense onde você vai passar a sua eternidade. Pense na oportunidade que você tem hoje em vida de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você ter a vida eterna na presença de Deus. E essa decisão não é uma decisão coletiva. Você viu lá em Apocalipse. O julgamento será individual. Cada um vai prestar contas. E eu não quero agravar mais a situação, mas pelo que eu entendo do texto, assim como existe os agravantes, né? As penalidades também, como os galardões, terão graus, né? Tá certo? Tem uns crentes, mais crentes, vão brilhar mais, vai estar mais perto lá do trono. Tem uns que vão ficar mais longe. Como teremos também penalidades, graus de penalidades. Jesus disse para Cafarnaum, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês aqui, porque vocês receberam Cristo, vocês viram a graça de Deus. Então não brinque com isso, esse é um assunto que deve tomar conta da nossa reflexão nessa semana. E vamos pensar sobre esse assunto. Se Deus quiser, nós vamos sair mais fortes, mais crentes, mais perto de Deus depois dessa pandemia. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é tão simples, tão clara. E ela nos adverte sobre a nossa continuidade, ou a continuidade da nossa existência após a morte física. Pai querido, que aqueles que estão nos assistindo possam pensar e possam entender e decidir o seu futuro eterno agora, hoje. Que ninguém que está nos assistindo aqui, Senhor, possa partir para a eternidade sem estar em Cristo Jesus. Nós possamos morrer em Cristo para vivermos com Cristo eternamente, na presença dEle, na casa do Pai. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação no dia de hoje. Quando as igrejas, os crentes estão clamando a Ti, misericórdia, Senhor, misericórdia pelo nosso país. Que a nossa nação seja transformada pelo Teu poder, pela Tua graça. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós clamamos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém.